Oi, oi, gente! Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como os nossos pensamentos nos impedem de realizar aí as nossas metas, os nossos objetivos, como eles nos impedem de dar o próximo passo rumo àquilo que a gente tanto deseja na vida, certo? Então fica por aí que a gente vai falar sobre isso. Bom, então vamos lá, gente. Eu falo, né, em alguns vídeos anteriores, eu falo bastante sobre os pensamentos automáticos, tá? Esses pensamentos automáticos, eles vêm a qualquer momento, né? Não tem como a gente paralisar, falar, eu não quero pensar sobre tal coisa, porque a gente não tem o controle sobre isso. Se eu falo pra você, pense agora numa maçã verde, você não tem como controlar, não vou pensar, né? Não tem como. Então, esses pensamentos, eles tendem a vir aí a todo momento na nossa mente. Então, você no trabalho tá pensando, né? Tá em casa fazendo alguma atividade e tá pensando, né? A questão é que, normalmente, né, esses pensamentos, eles tendem a ser distorcidos. Como assim, Gabriele? Eles não têm tanta veracidade assim, entende? Então são aqueles pensamentos que você acredita que são reais, mas na verdade não é bem assim que acontece. Não entendeu? Então vamos lá que eu vou dar exemplos. Então vamos dizer que você tá lá no seu trabalho, realizando as suas atividades diárias, e a sua meta, o seu objetivo é ser promovido naquela profissão, enfim, naquela empresa. Quando você pensa, poxa, eu podia ser promovido, né? Essa é a minha meta, eu quero ser promovido, né? Eu quero sair do cargo de auxiliar para ir pro cargo de assistente, de analista, de diretor, enfim, eu não sei. Só que nesse momento que você começa a pensar sobre isso, vem aqueles pensamentos automáticos dizendo o quê? Imagina, você não dá conta de fazer nem o que você tem para fazer aqui como auxiliar, você quer o quê? Passar para analista, passar para diretor, coordenador? Tira isso da sua cabeça. Imagina, você não é capaz, você não dá conta, não. Imagina, sabe esses imagina? Mas, não, eu sou um fracassado mesmo, sabe? Eu não vou ser promovido, eu acho que o meu destino é ficar aqui nesse cargo e, enfim. Entende? Esses pensamentos automáticos são distorcidos da realidade, né? E o que eu vou falar nesse vídeo é como você começa a mudá-los, como você começa a questioná-los, né? Porque se você continua pensando assim, que você é um fracassado, que você não dá conta, que você não é capaz, que você nunca vai ser promovido, a tendência, gente, é que os seus comportamentos, as suas emoções te levem a esse resultado negativo, entende? Porque você tá vivendo isso, porque você tá acreditando que isso é verdade, e aí você vai fazer com que seus comportamentos te guiem por essa direção, tá? E aí, gente, né, se a gente não questiona esses pensamentos, eles tendem a virar, né, a se tornar crenças nucleares, né? Que aí são um pouquinho mais enraizadas, precisa de todo um processo pra gente conseguir começar a dar outro sentido, né? Então, quando vierem esses pensamentos, sempre os questione. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? Então, o que eu quero também trazer pra vocês, né? Que as suas crenças podem te influenciar a ter esses pensamentos. Então, como as crenças são criadas, né? Como que a gente cria essas crenças, Gabriele? Lá na nossa infância, né? A gente tem aí as nossas experiências com os pais, com cuidadores, com professores, e dependendo, gente, daquilo que a gente viu, ouviu, isso fica aqui dentro, e aí vão criando formas de eu me comportar, de eu pensar, de eu me sentir, entende? Então, um exemplo, né? Às vezes, no colégio, sei lá, no meio de uma aula, um professor te fez uma pergunta e você não soube responder, e a classe inteira começou a rir, não sabe, né, enfim. A partir daquela experiência que você teve na infância, você começa a criar um bloqueio no sentido de eu não posso falar em público porque senão vão rir de mim. Eu não posso dar a minha opinião porque vão debochar da minha cara. Então você se esquiva dessas situações onde você precisa se expor, onde você precisa se comunicar, onde você precisa se posicionar ou dar a sua opinião para o outro. Entende? Entende como
as questões que a gente viveu lá atrás influencia, né, em quem nós somos hoje. Um outro exemplo, né, às vezes você ouvia muito dos seus pais: ah, quando meu filho crescer, ele vai trabalhar, ele vai fazer faculdade, vai procurar um emprego e vai ficar nesse emprego, vai ter a família dele. E a gente cresce com aquilo, ok, né? Eu tenho que crescer, fazer minha faculdade, encontrar uma boa empresa para eu trabalhar registrado, ter aí a minha família, meus filhos. Peraí, né? Então a gente já criou um modelo ali, um padrão, né? E às vezes também você viu seus pais assim: poxa, meu pai fez a faculdade, ele trabalhou, e me teve, casou, enfim, né? E aí você torna isso como um padrão, né? Como é aquilo que eu preciso seguir. Mas será que futuramente é isso que você quer seguir? Ou talvez você não opte por não casar, por não ter filhos, por empreender ao invés de ser registrado, por prestar um concurso público ao invés de ser registrado, entende? Então é lá atrás que tudo vai sendo moldado aí na nossa mente, né? A nossa forma de pensar, de se comportar e de sentir as coisas, né? Então o que são essas crenças? O que são as interpretações que eu tenho da minha pessoa, dos outros e do mundo ao meu redor, né? Elas tendem a serem aí generalizadas nesse sentido, certo? Então grave aí, é sempre a partir do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu vivenciei lá atrás, que as minhas crenças vão sendo construídas, que a minha maneira de pensar vai sendo construída. E se eu não começo a fazer um trabalho de olhar para dentro de mim, de questionar os meus pensamentos, essas crenças vão ficar enraizadas, vão gerar comportamentos e emoções que vão efetivar tudo aquilo que eu tenho aqui dentro da minha cabeça, certo? Então aqui, gente, né, eu preciso observar os meus pensamentos a todo momento, questionar esses pensamentos, mas antes de tudo isso, eu tenho aquele trabalho do autoconhecimento. Gabriele, de novo você vai falar sobre isso? De novo, gente. Se conhecer é uma ferramenta que a gente tem muito importante. E é através do autoconhecimento que a gente consegue também tomar consciência desses pensamentos que são distorcidos, né? Que não estão aí no padrão que deveria estar. Entende? Então, quando eu passo a olhar pra mim, eu começo a entender que vivência lá atrás me trouxe os resultados que eu tenho hoje, me trouxe os comportamentos que eu tenho hoje. Será que o que me disseram lá atrás, né, eu não tomei pra mim como verdade e tenho seguido isso, né? Então, às vezes um coleguinha lá na escola me chamou: ah, você é gordinho, ai, cabelo não sei do que, não tem essas coisas, né, que a gente chama, é o bullying, né? E aí, às vezes, você precisa olhar pra você e observar se esse bullying lá atrás não tá aí te trazendo os resultados de hoje, né? Então não te feriram a ponto de você ter comportamentos e agir, né? Enfim, de maneira distorcida. O autoconhecimento, ele te possibilita isso, ter a percepção de quem é você. Será que o que você quer hoje como meta pra você é o seu real objetivo? Ou foi o que você viu lá atrás seus pais conquistarem, seus cuidadores terem, e aí você entende como um padrão, e aí eu preciso seguir? Entende? Ele te ajuda em todos os processos, gente. Porque eu sempre costumo falar disso, né? E acho que quem aí me acompanha deve até cansado de ouvir o quanto eu falo sobre autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento, ele te ajuda na área sentimental, nos seus relacionamentos, na sua profissão, na vida financeira, na vida pessoal. Gente, uma frase que eu também sempre digo: quando a gente toma consciência de uma coisa, de um problema, aí é possível mudar. Porque se a gente não toma, eu não sei nem que eu tenho um problema, eu não sei nem que eu preciso resolver alguma coisa. Às vezes eu sou dependente emocional do meu parceiro, da minha parceira, mas eu nem tomo conta disso, né? Às vezes quando eu me separo, que eu percebo que cai a ficha, que eu tomo a consciência de: caramba, e agora? Como é que eu sigo a minha vida? Como é que eu faço as minhas coisas por mim mesmo? Né? Porque eu não tinha percepção nem que eu tinha essa dependência para com ele. Entende como quando a gente se relaciona primeiro com a gente, quando a gente sabe como a gente é, como a gente funciona, se eu tenho um padrão de comportamento repetitivo dos meus pais, se eu tenho deixado as pessoas ultrapassarem meus limites, eu consigo mudar, né, as áreas aí que estão me incomodando na minha vida, né? Então, por isso,
é super importante o autoconhecimento, né? E é através dele que você vai ter essa possibilidade aí de perceber os seus pensamentos e questionar os seus pensamentos para então mudá-los, para então dar outro sentido a eles, né? Como eu disse, nem todos os pensamentos que nós temos são verdades. E eles precisam sim ser questionados. Senão, eles vão ficar lá martelando na nossa cabeça, a gente vai acreditar neles e vai agir conforme aquilo que a gente acredita, né? Afinal, não estou vendo, né, outro caminho, não estou vendo outra direção, então eu sigo aquela que eu tô vendo, que é a única que eu tomei consciência. Lembra? Tomar consciência é importante. Quando a gente toma consciência, eu não vejo só o caminho em linha reta, eu consigo ver também os caminhos aqui na diagonal, nas laterais, né? E aí eu, por mim mesma, escolho qual que eu quero seguir. Ok, gente? Então, às vezes você, sei lá, se acha uma pessoa insegura, né? Então, começa a olhar pra você. Por que que eu sou insegura? Por que que eu me acho insegura? Onde está a minha insegurança? A minha insegurança é de tomar uma decisão diante de um relacionamento tóxico? A minha insegurança é de sair do meu atual emprego e ir empreender? A minha insegurança é de, não sei, de largar aí, eu moro com os meus pais, de então enfrentar a vida por mim, né, e conquistar as minhas coisas sem os meus pais. Qual que é a sua insegurança? Você tem receio de quê? Tá? Pensou aí no qual que é a sua insegurança, em qual área você tem insegurança? Questiona por que que eu tenho essa insegurança? Da onde veio esse receio, né? Então, um exemplo, às vezes, desse exemplo que eu trouxe de você morar com seus pais e ter esse receio de ir pra sua casa, né? De tomar a propriedade, as rédeas da sua vida e seguir. Não sei, às vezes você foi criado em um lar super protetor, né, onde seus pais sempre te acolheram, te direcionaram, disseram o que você tinha ou não que fazer, e aí a partir desse momento você é insegura, né, do relacionamento. Poxa, Gabriela, meu relacionamento é tóxico, mas eu não consigo sair dessa relação. O que você observou lá atrás? Como que era, né, o relacionamento dos seus pais? Era um relacionamento abusivo, onde, né, independente de qual parte seja abusiva, onde o seu pai não conseguia sair dessa relação, ou onde sua mãe não conseguia sair dessa relação, e ela te ensinava que se você casou, você tem que ficar com essa pessoa até o final, né? Ou homem é tudo igual, imagina, você larga desse daí e vai achar outro igualzinho, não adianta nem mudar. Entende? Então você começa a questionar de onde vêm os seus porquês. Então eu tenho uma insegurança e eu preciso identificar o que está gerando essa insegurança. Então no caso aqui desse relacionamento, poxa, eu não saio do meu relacionamento atual, que é tóxico, porque, poxa, meu pai e minha mãe viveram nesse relacionamento abusivo, minha mãe sempre dizia que homem é tudo igual, eu vou largar desse, vai vir o outro pior, ou igual, não adianta, então eu vou ficar aqui. Ou, né, aquela sensação de que eu nunca vou ser amada, então eu preciso dessa pessoa, né? É difícil as pessoas gostarem de mim. Então, já que ele me dá esse pingo de atenção, eu vou aceitar. Porque tudo bem eu aceitar migalhas. Entende? Então, você precisa olhar pra você através, né, do processo aí de começar a se conhecer e entender o porquê dos seus comportamentos, o porquê você é inseguro, o porquê você tem essa questão de dependência emocional, de carência afetiva, né? Qual que é o seu receio, certo? Então, identifique o porquê, fica mais claro. E aí não quer dizer que, então eu identifiquei o porquê, eu vou mudar e vou fazer e vou acontecer. Não, não é assim, né? É um processo. Mas como eu disse, eu tomo consciência pra depois, lá na frente, eu saber o que eu tenho que mudar, o que eu preciso fazer pra mudar e se eu quero mudar. Certo, gente? Então, dê essa oportunidade de olhar pra você, né? E aí eu quero passar um exercício que ele pode te ajudar, né? Nessa maneira aí de questionar esses pensamentos, de questionar suas inseguranças, seus bloqueios, seus receios, seus medos, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai começar a observar o seu pensamento, certo? Então, tá lá, enfim, teve uma briga com o marido e tem esse pensamento de que é uma relação tóxica, que é uma relação abusiva, só que você não consegue sair dela. Começa a observar o que você pensa,
Será que você pensa que você é uma pessoa ruim e ninguém vai te amar? Será que você pensa, ah, mas tudo bem, o pouquinho que ele me dá tá ok. Ah, homem é tudo igual. Ah, não vai mudar nunca, eu posso mudar de relação, mas vai ser a mesma coisa. Ah, antes pingar aqui do que não ter ninguém, é melhor ter ele que pelo menos tá aqui do que morrer sozinha. Tem gente que pensa assim. Então você vai começar a observar os seus pensamentos. O exemplo da profissão, eu quero uma promoção, quero, né, enfim, chegar aí o cargo de coordenador, de diretor, só que aí começam a vir os pensamentos, mas você é fracassado. Não, mas você é incapaz. Imagina, você não tá dando conta nem disso daqui, como é que você quer receber essa promoção? Então, observe os pensamentos, tá, gente? E eu gosto muito de escrever. Então, minha sugestão é que você tenha um caderninho para esses insights, para você escrever mesmo, é o seu caderninho, né? E aí você vai anotar os pensamentos que você teve. Escreve a situação. Poxa, eu fui lá no meu trabalho quando eu pensei em receber a promoção. Que pensamento que te veio? De que você é incapaz, de que você nunca vai conseguir uma promoção, de que você é fracassado, que isso, que aquilo. Escreva todos esses pensamentos que você tem, esses pensamentos automáticos que você tem e a situação, certo? Feito isso, você vai começar a analisá-los, tá? Lembra que eu falei que nós precisamos questionar a veracidade? É verdade aquele pensamento? Não é? Tá? Então você vai pegar um por um e aí você escreve do lado se é verdade ou não e o porquê, tá? Então, sei lá, veio o pensamento de que sim, você não é capaz. Ai, veio na minha cabeça, eu não sou capaz. E aí vamos começar a questionar por que você não é capaz. Ok, eu estou falando pra mim mesmo, né? Meus pensamentos estão ditando aqui pra mim que eu não sou capaz de conseguir essa promoção. Por que eu não sou capaz? Tem verdade nisso? Bom, eu consegui esse emprego, né? Talvez você entrou em um cargo abaixo do que você tá hoje, ou não, talvez você está nesse cargo. Mas eu acredito que você fez um processo seletivo pra estar aí. Ah, não, Gabriela, eu não fiz processo seletivo, me indicaram e você sabe que indicação é tudo mais fácil. Ok, mas será que se você não fosse capaz, a pessoa que te indicou teria te indicado? Entende? Você vai questionar, gente, porque pode ser que um pensamento tenha, assim, o seu quê de veracidade? Pode ser. Vamos aqui também falar, ah, não, tudo que eu penso também não é verdade. Não, então você vai olhar para os dois lados, entende? Então veio esse que você não é capaz, começa a olhar, né? Então, poxa, eu fui indicado, mas então, se eu não fosse capaz, a pessoa me indicaria, gente. Quem é o nome de quando a gente indica alguém para uma empresa? É o nosso nome que tá na reta, né? De quem indicou, no caso. Então, será que se você não fosse capaz, essa pessoa teria te indicado? Será que se você não fosse capaz, você ainda estaria aí trabalhando, né? Ou será que seu chefe já não tinha falado, olha, fulano, não dá mais? Entende? Comece a enxergar se tem veracidade, se é real aquilo que você está pensando, né? Porque a tendência do nosso cérebro é sempre pender para o negativo, gente. Então, a gente precisa, né, exaustivamente, sabe, questionar eles. E veio, né, os questionamentos, coloque o porquê, para que você olhe ali todos os dias, porque não é porque você questionou uma primeira vez que esse pensamento vai, ó, desaparecer, não. Ele vai continuar batendo lá, ô, Gabriele, você é incapaz, ó, você não dá conta, não. Ele vai continuar vindo. E você precisa ter o porquê isso não é real, né, na ponta da língua, pra você falar, não, não é isso, né, é de outra maneira. Ah, então não sei, você terminou um relacionamento e aí você tem aquilo, eu nunca mais vou ser feliz. Eu só seria feliz se eu estivesse com fulano, com a fulana. Agora que acabou esse relacionamento, imagina, eu não vou ser feliz. Por que não? Né? Começa a observar, veio esse pensamento no seu dia, as 24 horas que você tem. Vamos tirar aí 8, né, porque você tá dormindo, né? Você, nas horas restantes, pensa que não vai ser feliz, se você tá, sei lá, conversando com amigos, se você tá fazendo algo que você gosta de fazer, assistindo uma série, e não tá lembrando lá do seu ex que você terminou, você não tem pequenos momentos de felicidade, né? Então entenda, a felicidade são momentos, né? Então, será que realmente se eu não tiver essa pessoa eu não vou ser feliz? Quando
você não tinha ele ou ela? Como que era? Você não era feliz? Entende? Você vai questionar isso. Comece a observar. Peraí, também não é assim, né? Antes de eu estar com essa pessoa, eu era feliz. Quando eu estou conversando com os meus amigos, ou quando eu saio com eles, ou quando eu estou com os meus pais fazendo qualquer outra coisa e não estou pensando no meu relacionamento que terminou, eu sou feliz. Entende? Você vai questionar. Não acredite em tudo que seu cérebro está dizendo aí pra você, certo? E aí, faça isso com cada um dos seus pensamentos, né? Questione, escreva de verdade tudo aquilo que você encontrar, né, que desminta tudo aquilo que você tá pensando, coloca, tá? Coloca que é para que você olhe todos os dias e entenda, né, que tem coisas aí que talvez, né, você tá pendendo pro negativo, porque essa é uma tendência nossa, essa é uma tendência do nosso cérebro. Ok, gente? Bom, então é isso. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.